Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus planos, todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão àqueles que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é suficiente. Pedimos agora a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê compreensão e nos capacite, ó Deus, a colocar ela em prática. Ó Deus, não queremos só compreendê-la. É muito importante, Senhor, que nós venhamos compreender a tua palavra. Nós queremos colocar em prática também, Senhor. Ó Deus, que seja assim comigo e com cada pessoa, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem nas suas casas e também os irmãos que se encontram aqui no templo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, se nós formos ver este salmo, assim como o Salmo 147, 148, até o 150, 149, 150, eles começam com a expressão de louvor, aleluia, e também terminam com a expressão aleluia, com a palavra aleluia. O salmista começa louvando ao Senhor. A palavra aleluia é a palavra hebraica, que quer dizer louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja Yahvé, seja o Senhor Deus louvado, adorado. E termina, então esse é um salmo de adoração, esse é um salmo de louvor ao nosso Deus. A versão grega, a Septuaginta, atribui esse salmo à autoria de Ageu e Zacarias. Não aparece o autor no salmo aí, porém ele é atribuído a Ageu e a Zacarias. E eu gostaria de pensar com os amados nesse tempo de dores, tempo de lamento, tempo de tristeza, tempo em que as pessoas se encontram desesperançosas, tempos em que nós vemos o mundo em um verdadeiro caos. O mundo está em crise, mas como bem disse o irmão Fernando Cruz hoje de manhã na live, também no Facebook da igreja, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nós sabemos quem está no controle de todas as coisas, então não somos chamados a irmos na mesma direção que esse mundo está andando. Vamos sofrer as consequências juntos também? Sim, isso é bem verdade. Não estamos imunes de passar por toda essa situação sem sofrer nenhum dano. Contudo, temos a plena certeza de que o nosso Deus está conosco e nós não precisamos temer. O nosso Deus há de passar por toda a situação, por todo esse contexto, com cada um de nós. Deus não desampara os seus, nós não estamos sozinhos. A igreja de Cristo se encontra nesse caos, se encontra nesse ambiente nebuloso, mas ela não se encontra sozinha, ela se encontra com o Senhor. Amém, meus amados?
Então eu gostaria de pensar com os amados nesse salmo. Esse salmo, na verdade, é um convite. Esse salmo, Deus nos convida a glorificá-lo também em meio ao caos, em meio à crise. É um tempo em que muitos murmuram, em que muitos reclamam, em que muitos entram em crise, em que muitos não conseguem olhar para a palavra de Deus e contemplar um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus soberano. Não consegue olhar para o caos e perceber que Deus continua habitando num alto e sublime trono, totalmente no controle de todas as coisas. Isso nos leva a dobrar o nosso joelho, glorificar o nome do Senhor e pedir forças a Ele para passar por essa situação. Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle da situação. E nós olhamos, meus amados, para a história da igreja, nós olhamos para a história do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e nós vemos o povo de Deus passando por crises muito piores, e glorificando o nome do Senhor, e bendizendo o nome do Senhor, e cultuando o Senhor, e fazendo a diferença no meio de um mundo hostil, no meio de um mundo sem esperança, e levando esperança para aqueles que se encontram em desespero, em pânico. Eu sou chamado nesse tempo, nesse contexto, você é chamado nesse tempo, nesse contexto, a levar esperança àqueles que estão em desespero, àqueles que se encontram em pânico. A estarmos com os nossos olhos na palavra de Deus, a permanecermos, a vivermos não por aquilo que nós estamos vendo, a não vivermos por vista, mas a vivermos por fé. A palavra de Deus que o justo ele vive pela fé. Nós não só somos salvos pela fé, como somos chamados a viver diariamente pela fé na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Então, meus amados, esse salmo nos convida, Deus nos convida a glorificá-lo também em meio ao caos, em meio à crise. Nós temos alguns homens de Deus no passado que fizeram isso. Moisés, Jó, nós temos Josafá, enquanto glorificava o nome do Senhor, quando não sabia mais o que fazer, chamou o povo para um jejum, chamou o povo para uma consagração, oração, louvor, adoração, e Deus agiu. Nós temos o Novo Testamento, e isso é lindo a gente lembrar desses dois homens, Paulo e Silas na prisão, depois de serem açoitados, com as mãos e os pés presos, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva de sair dali. Por volta da meia-noite, a palavra de Deus nos lembra que eles começaram a glorificar e adorar o nome de Jesus. Então, queridos, nós não somos chamados a glorificar, adorar o nome do Senhor somente quando está tudo bem, tudo ok, quando tudo está um mar de rosas. O cristão é chamado a viver sim, no meio das aflições. O próprio Jesus nos disse, ele falou para os discípulos, e isso também é para mim e para você: no mundo vocês vão ter aflições. Eu digo isso para que em mim vocês tenham paz, disse o Senhor Jesus. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci este mundo. Então é tempo de nós termos bom ânimo, é tempo de nós nos levantarmos, fazermos aquilo que nos cabe e estarmos com a nossa fé renovada na palavra de Deus, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, como falamos no culto passado, de domingo passado. Meus amados, esse salmo nos ensina algumas atitudes que nós devemos ter em meio à crise e que irão nos ajudar a glorificar o nome de Deus. Que atitudes são essas que nós temos que ter, que esse salmo nos ensina?
em meio a todo esse caos, em meio a toda essa crise, que irão glorificar o nome do Senhor. Em primeiro lugar, versículo de número 1. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. A primeira atitude que nós temos aí no versículo número 1, qual que é, Cauã? A atitude do culto. A atitude do louvor a Deus. A atitude não de entrar em desespero, mas a atitude de contemplação, a atitude de louvar, de adorar, de bendizer o nome do Senhor. Ele começa com a expressão aleluia, louvado o nome do Senhor. Louva, ele fala consigo mesmo, dizendo: louva a minha alma ao Senhor. Nós temos motivos para louvar, para adorar o nome do Senhor, queridos. Paulo e Silas, olhando à sua volta, eles não poderiam encontrar motivos, mas olhando para as promessas de Jesus, olhando para quem está no controle de todas as coisas, nós temos N motivos para glorificar o nome do Senhor. Queridos, olhando para um Deus soberano, para um Deus que está no controle de todas as coisas, olhando para aquele que está no controle da tempestade, não tem por que nós não dobrarmos o nosso joelho e cantarmos: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Olhando para o que Jó olhou, embora a tribulação, as dores, o contexto de Jó é muito diferente do nosso. Jó passou por uma tempestade sem igual. Jó passou por uma provação que eu acredito que a nossa volta aqui nenhum de nós passou ou está passando. E a palavra de Deus diz que Jó chega em um determinado momento que ele olha e diz: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem falhar, podem ser frustrados. Nenhum. Eu sei que o teu plano ele é soberano, eu sei que o Senhor tem um plano, e esse plano é de glorificar o seu próprio nome. Nós não compreendemos muitas coisas que estão à nossa volta, nós somos limitados, não somos onipotentes, nem onipresentes e nem oniscientes. Mas olhando para a palavra de Deus, nós contemplamos um Deus que está no controle de todas as coisas. Então somos levados a termos a primeira atitude, a atitude de louvor, a adoração, que a alegria. Nós temos acompanhado a vida dos irmãos da nossa comunidade de fé e temos visto os irmãos fazendo culto familiar. Isso é bênção. Isso vai levar as famílias à maturidade. Que alegria nós podemos ver os irmãos acompanhando pelas redes sociais, que alegria nós vemos os irmãos acompanhando um plano de leitura bíblica. Isso é culto, queridos. Isso é culto. Mas nós estamos cultuando a Deus nas nossas casas, queríamos estar reunidos no templo. Lógico, eu também queria que os irmãos estivessem aqui em peso, eu queria que todos os irmãos estivessem aqui. Mas infelizmente estamos limitados. Então, não deixe de cultuar a Deus aí da sua casa. Que a tua vida seja um culto agradável a Deus todos os dias. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Que o teu falar, que o teu andar, que o teu respirar, que as tuas atitudes sejam atitudes de louvor a Deus. Nós percebemos ainda no versículo número 2, que ele faz aqui, olha comigo o versículo número 2, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Ele declara em alto e bom tom aqui, em alto e bom som, que ele vai louvar o Senhor, e não só nos momentos bons. Ele está determinado, ele está disposto, ele vai se esforçar, ele está comprometido a perseverar em louvar ao Senhor durante toda a sua vida. Queridos, o crente ele vai ser crente independente da circunstância. O crente ele vai continuar louvando e adorando ao Senhor do palácio até a cadeia, como fez José do Egito.
A palavra de Deus diz que José, quando estava no palácio, ele glorificava o nome de Deus, e também quando estava na prisão. José glorificava o nome do Senhor e continuava sendo o mesmo José quando estava dentro de um buraco, quando foi jogado pelos irmãos. Então o servo de Cristo, ele continua glorificando, ele é chamado a glorificar o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Ao passo que aqueles que não têm compromisso mesmo com Cristo, com a igreja, com missão, vão encontrar desculpa o tempo todo também. Quando tiver tudo bem, vão encontrar desculpa. Se tem sol é porque está muito quente. Se está fazendo frio é porque está frio demais. Se está chovendo, eu não vou fazer porque está chovendo. Quem não quer, encontra desculpa. Quem quer, encontra portas de saída para glorificar o nome do Senhor. Então nós somos chamados, meus amados, a não encontrarmos desculpa, mas a estarmos determinados, a estarmos dispostos a nos esforçarmos. A palavra de Deus é clara em nos exortar, dizendo: esforça-te, empenha-te, vamos em frente, caminhemos. A palavra de Deus nos exorta a estarmos crescendo na graça e no conhecimento, ainda nesse tempo. Somos exortados, meus amados, a estarmos comprometidos e perseverando na fé. Olha para Jesus, olha para a grande nuvem de testemunha, olha para os profetas, olha para os apóstolos, olha para os homens de Deus do passado, olha para os homens de Deus de hoje, mulheres de Deus, tanto do passado como do presente. Mantenhamos os nossos olhos em Cristo Jesus, queridos. Que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus, que nós possamos continuar glorificando o nome do Senhor, fazendo discípulos ainda apesar de todas as limitações. Somos chamados a continuar glorificando o nome do Senhor. Segunda atitude que nós vemos aí, verso número 3. Não confiem em quê? Não confiem nos príncipes. Não confiem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A segunda atitude que nós devemos aí é a atitude de não depositar a sua confiança na criatura. Tire os teus olhos da criatura, coloca os teus olhos no Criador. Tire a tua esperança de homens, de reis, de príncipes, de poderosos, de famosos. Tem gente que pensa que vai aparecer algum ser humano, aí tem gente que se encontra agarrada às coisas deste mundo ainda. A palavra de Deus vem e nos balança muitas vezes, e bendito seja o nome do Senhor, pelos momentos de tribulação que nos levam com a boca no pó, que nos levam para perto de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor pelas tribulações que nos levam a olhar para o alto, que nos levam a olhar para as coisas do alto e tirar toda a nossa esperança. Um dos motivos, eu creio piamente, meus amados, que um dos motivos pelos quais os crentes sofrem, passam por tribulações aqui, é para que eles venham olhar para as coisas do alto, para que eles venham perceber que aqui é tudo passageiro, que aqui é temporal, que o nosso foco não é aqui, é na eternidade. Um outro motivo é para que a gente venha se identificar com Cristo. Quando nós sofremos, nós olhamos para Jesus Cristo e percebemos tudo que Ele passou, sendo Deus, sendo o Criador de todas as coisas, veio e se fez um de nós e sofreu pelos nossos pecados. Então, semana que vem eu vou estar fazendo um vídeo aí sobre o porquê que nós sofremos, por que nós passamos por momentos de angústia, de tribulação. Então, os irmãos continuem nos acompanhando. Queridos, então, essa segunda atitude é a atitude de confiar somente em Deus. Em quem você tem confiado? Em quem está a tua esperança? Quando nós depositamos a nossa confiança na criatura,
quer queira, quer não, mais cedo ou mais tarde, você vai ser frustrado. Vai ser frustrado porque o ser humano não pode tomar o lugar de Deus. Porque o ser humano não pode nos salvar. O ser humano não pode agir, mudar o nosso quadro, mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. Só existe uma pessoa que pode mudar a nossa situação. É aquele que tem o controle de todas as coisas. Querido, se você se agarrar em alguma coisa para levantar do chão, e essa coisa que você está se agarrando, esse objeto, esse tronco, essa árvore, essa corda, seja lá o que for, não for firme o suficiente para te puxar, a queda vai ser maior ainda. Então só existe alguém que a gente possa se agarrar nesse momento, aliás, em todos os momentos da nossa vida, é Jesus Cristo. Ele é o único que nós vamos se agarrar, se apegar e não vamos ser frustrados. Não vamos. Por que é que nós somos frustrados quando nós confiamos no ser humano, quando nós depositamos a nossa confiança nos príncipes? Alguns não depositam nos homens, mas depositam no dinheiro, depositam no poder que esse mundo oferece. Então, nós não somos chamados a depositar a nossa confiança em nada nessa terra, somente em Jesus Cristo, somente nele. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo pertence a ele, e ele está no controle de tudo. Por que, meus amados, que nós não devemos depositar nossa confiança na criatura? Olha comigo para o versículo de número 3 ainda, segunda parte. Ele diz que nós não devemos confiar nos filhos dos homens e nem nos poderosos, nos príncipes, porque neles não há salvação. Verso número 4. Porque eles estão aqui de passagem, sai-lhes do Espírito e eles tornam ao pó. Eles são pó. Não existe um ser humano aqui nessa terra aqui que tem todo o poder, que detém todo o poder. Mais cedo ou mais tarde, quando eles menos esperam, eles não têm o controle de nada, de absolutamente nada. Quando menos espera, é acometido de uma enfermidade. Quando menos espera, o espírito sai, morre, perece. Não tem poder, não tem autoridade sobre a própria vida. Não pode determinar um minuto a mais, nem um minuto a menos, a data que foi determinada pelo Eterno. Então tira os teus olhos dos homens dessa terra, dos poderosos dessa terra. É bem verdade que nós devemos cumprir com o nosso papel como cidadãos, exercer com os nossos deveres para com os poderosos, para com os poderes, para com as autoridades. Nós não podemos nos omitir do nosso papel como cristão, como cidadão. Não podemos nos omitir. Mas não coloque homens, não coloque pessoas no lugar de Deus. Que Deus nos ajude a manter os nossos olhos, a nossa esperança somente nele. A palavra de Deus, no verso número 4, quando lhes sai o Espírito, eles perecem, eles voltam ao pó, eles apodrecem. Nesse mesmo dia perecem também com eles todos os seus planos, todos os seus desígnios. Então nós compreendemos aqui, meus amados, que o plano de Deus é o único que é um plano eterno. O plano de Deus é o único plano que jamais vai perecer. Nós compreendemos aqui que Deus, Ele não perde o controle de todas as coisas. Os homens, assim que estão no poder, olha para o passado. Lembra quantos poderes já foram abalados, quantos poderosos, quantos impérios se levantaram, fizeram grande diferença por um momento da história, mas quando menos esperaram, ruíram, sumiram. Por mais poderoso que o homem, que a mulher, que a nação seja,
mais cedo ou mais tarde ela vai para o chão. O único reino que permanece para todo sempre é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino eterno. Olhemos então para as coisas do alto, é o reino que não perece. Verso número 5, terceira e última confiança e última atitude que nós somos chamados a ter, e a palavra de Deus nos chama de bem-aventurados. Se você crê em Jesus Cristo, se você faz parte daqueles que encontraram sentido para a vida, daqueles que são mais do que felizes, daqueles que pertencem ao reino dos céus, ao reino de Deus, você deve tomar essas atitudes. Verso número 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Terceira atitude, atitude de esperança e confiança somente em Deus. Então, nós vemos um contraste aqui entre o versículo 5 e o versículo número 3 e 4. Né? Enquanto nós somos chamados a não confiar nos homens, nos príncipes, nos poderes deste mundo, somos chamados também, em contrapartida, a confiarmos em Deus e somente em Deus. Uma coisa é você confiar em Deus, outra coisa é você confiar somente em Deus. Porque tem gente que confia em Deus, mas confia também na força do seu braço, na sua capacidade. Então não está depositando a sua confiança somente em Deus. Tem gente que confia em Deus, mas fica dividido entre Deus e o mundo, fica dividido entre Deus e Mamon, fica dividido entre Deus e algum poderoso, fica dividido entre Deus e o mundo. Nós não somos chamados a confiar em Deus, mas a confiarmos somente em Deus, única e exclusivamente em Deus, a depositarmos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança em Deus. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Quem é o teu auxílio, meu irmão? Em quem está a tua confiança? Você deita a tua cabeça no travesseiro e você tem a plena certeza de quem está no controle da tua vida? Você consegue dormir em paz, certo de que Deus está cuidando de todas as coisas? Bem-aventurado és tu. Você tem a plena certeza de que Deus é aquele Deus que prometeu cuidar de você nas Escrituras, e Ele de fato está cuidando? Você tem a plena certeza de que aquele Deus que prometeu estar contigo todos os dias, Ele se encontra também contigo em tempos de Covid-19, em tempos de pandemias? Você tem a plena certeza de que esse Deus que prometeu estar contigo em tempos bons, Ele também se encontra contigo em tempos de tribulação? Que esse Deus que prometeu estar contigo em tempos em que você se encontra orando, olhando pela janela, também é o Deus que se encontra contigo quando você é jogado na cova dos leões? Que esse Deus que se encontra contigo enquanto você representa o nome do Senhor lá no teu trabalho, Ele também é o Deus que está contigo quando você é jogado na fornalha? Ele não muda. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo Deus, querido. Ele permanece eterno, imutável, infalível. Deus não envelheceu. Deus não perdeu o controle da história. Deposite a sua confiança no Deus de Jacó. Tenha esse Deus por teu auxílio. Em quem está a tua esperança? Você tem depositado a tua confiança em algum poderoso deste mundo? Em quem você tem depositado a tua confiança? Nos poderes deste mundo? Tu vai ser frustrado. É perder tempo. Como diria minha avó, tu vai dar com os burros na água. Tu vai ser frustrado. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. É tempo de depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor.
o nosso Deus. Por que nós devemos, meus amados, depositar nossa confiança em Deus? Por quê? Qual a prerrogativa, qual o motivo pelo qual eu devo depositar confiança nesse Deus? O Salmo continua, e do versículo 6 em diante, ele nos dá alguns motivos pelos quais nós devemos tomar essas atitudes. Atitude de louvor, de adoração, de culto a Deus. A atitude de depositar nossa confiança, de não depositar nossa confiança na criatura. A atitude de depositar nossa esperança e nossa confiança somente em Deus. Em primeiro lugar, porque Ele fez os céus e a terra. Esse Deus não é um Deus que fez os céus e a terra e se ausentou, como algumas pessoas pensam. Não. Esse Deus não é o Deus que fez os céus e a terra e pulou fora e deixou tudo programado para que acontecesse naturalmente. Não. A Bíblia não apresenta um Deus assim. Nós devemos confiar em Deus porque Ele fez os céus e a terra e Ele continua presente na sua criação. E Ele continua no controle de todas as coisas. Ele fez os céus e a terra, Ele me fez, Ele te fez para o louvor da sua glória, e é isso que nós devemos estar fazendo, cumprindo com o propósito pelo qual nós fomos feitos. Amém, queridos? Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Para sempre. Esse Deus, um outro motivo pelo qual nós devemos ter essas atitudes para com o nosso Deus, de esperança, de confiança, é porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel à palavra dEle. Nada, aliás, tudo que está escrito na palavra de Deus já se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir ainda. Tudo, absolutamente tudo. Nada vai passar desapercebido. As promessas de Deus para mim e para a tua vida, as promessas de Deus para a sua igreja, você tem a plena certeza, as promessas de Deus para esse mundo mal, as promessas de Deus para aqueles que endurecem o coração, para a sua palavra, se cumprirão. Estão se cumprindo e já se cumpriram. Então, nós temos alegria em confiar nesse Deus, em esperar nesse Deus, porque Ele é um Deus fiel, fiel a Ele mesmo. Ele não pode mentir. Aquilo que está escrito nessa palavra aqui, você pode ter a plena certeza que é a verdade de Deus. Deus não pode se contradizer, Deus não pode mentir, Deus não esquece de nada. Tudo está em perfeito acordo com o plano de Deus. Da perspectiva do plano de Deus, vai tudo muito bem. Vai tudo muito bem. Se tem alguém que pode e deve estar tranquilo em meio a todo esse caos, e seja qual for o caos que vier daqui para frente, é o povo de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra nos mostra tudo isso. A palavra nos mostra que são sinais que antecedem a vinda de Cristo. Guerras, rumores de guerra, fome, epidemias, pandemias. Tudo isso são sinais que antecedem a vinda de Cristo. Então, nós devemos ficar preocupados? Não. Nós devemos orar, nos fortalecer, estarmos preparados e não apavorados. Amém, povo de Deus? Por que nós podemos confiar nesse Deus, querido? Olha para o versículo número 7. Porque esse Deus não é um Deus injusto. Esse Deus é um Deus justo. Esse Deus é um Deus justo. O que nós vemos em muitos casos neste mundo é a justiça de Deus sendo derramada sobre um mundo mau. É a justiça de Deus sendo derramada sobre aqueles que viram as costas para o Altíssimo, sobre aqueles que vêm ofendendo a santidade de Deus constantemente.
Deus faz justiça aos oprimidos. Deus é justo. Deus é justo. Nós costumamos apresentar um Deus amor, um Deus bom, e isso é verdade. Mas o outro lado da moeda é que Deus é um Deus justo. Deus não pode passar a mão na cabeça de um mundo ímpio. Deus não pode olhar para um mundo mau, para um mundo... Deus vem derramando a sua justiça, a sua ira santa sobre um mundo mau, sobre um mundo que vem plantando constantemente, mais cedo ou mais tarde, tem que colher, deve colher. Deus seria injusto se olhasse para esse mundo, na situação que se encontra, pessoas constantemente ferindo a santidade de Deus, matando, enganando e sendo enganadas, estuprando, abortando, desobedecendo constantemente os padrões desse Deus. Deus seria injusto se Ele não derramasse a sua justiça sobre este mundo. Esse é um dos motivos pelo qual nós devemos estar firmados nesse Deus, confiando nele, com esperança nele, lançando diante dele todas as nossas ansiedades e preocupações, proclamando o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de salvar todo aquele que crê. Esse mundo precisa ouvir a boa notícia do Evangelho. E quem vai proclamar essa boa nova, meus amados irmãos e irmãs, se não sou eu, se não é você, que foi alcançado por essa boa notícia? Deus faz justiça. Ainda no versículo número 7 ele diz que Deus dá o pão aos que têm fome. Um outro motivo para nós confiarmos em Deus, esperar em Deus e não neste mundo, é que Deus é um Deus que dá pão àqueles que têm fome. Deus é um Deus que sustenta o seu povo. Deus é um Deus que sustenta. Deus é um Deus que derrama da sua graça, do seu amor. A palavra de Deus diz sobre os maus e sobre os bons, sobre os justos e sobre os injustos. A graça comum de Deus faz com que nasça, com que tenha alimento tanto para um quanto para o outro. Então esse é um motivo pelo qual nós devemos glorificar o nome de Deus. Ele dá pão àqueles que têm fome. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. Não se preocupa diante de toda essa crise, não fica preocupado. Não fica preocupado. A palavra de Deus promete que esse Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza e glória. Deus há de nos amparar, Deus há de amparar você. Fica tranquilo, fica em paz, continua sendo um bom funcionário, continua sendo um bom trabalhador, continua exercendo com os seus afazeres, continua glorificando o nome de Deus em meio ao mundo mau, ao mundo que jaz no maligno. Esse Deus há de cuidar de cada um dos seus filhos. Outra coisa que o versículo diz, nos dá motivo para glorificarmos o nome do Senhor. O Senhor liberta os encarcerados. Deus é aquele que vem de encontro àqueles que se encontram presos, e a palavra de Deus nos diz isso no Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Esse Deus é o Deus que vem de encontro à vida daqueles que se encontram presos pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo, e os liberta. Deus é aquele que tem poder para libertar os encarcerados. Verso número 8, um outro motivo, Mike, pelo qual eu devo confiar em Deus, esperar em Deus, descansar no Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. Deus tem poder para curar, não só de cegueira física, como também para abrir os olhos daqueles que se encontram cegos, caminhando a passos largos para o inferno. Esse é um motivo, querido. Ele não só tem o poder, como ele tem todo o poder. Não há por que você depositar a tua confiança em homens, em príncipes dessa terra, que não conseguem
fazer nada disso que o nosso Deus pode fazer. O nosso Deus é o único Deus. Ouve, pois, ao povo de Deus. O nosso Deus é o único Deus, não há outro como Ele. Nada pode desfrutar, nada pode estar caminhando tete a tete com o nosso Deus, absolutamente nada. Não deixe Mamon tomar o lugar desse Deus. Não deixe. Não deixa esse mundo, não deixa nada, não deixa a criação, não deixa a criatura tomar o lugar desse Deus. É bem verdade o que o reformador João Calvino falou, que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Constantemente o nosso coração tem a tendência a fabricar ídolos, a fazer com que coisas, com que objetos, com que a criação tome o lugar do Criador. Então, sejamos responsáveis, sejamos vigilantes ao que a palavra de Deus diz, ao que o evangelista João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, diz o versículo número 8. O Senhor ama os justos. Esse é mais um motivo, querido, meu irmão e minha irmã, Igreja Cristã Evangélica de Florianópolis, pelo qual nós devemos depositar nossa esperança em Deus. Deus tem poder para vir de encontro àquele que se encontra abatido, sem esperança, em meio ao caos, em meio à depressão. Deus é poderoso para ouvir as nossas orações e ir de encontro a Ele, tirar Ele desse buraco. Confie em Deus, coloca diante de Deus, não entre em pânico, entra no quarto e entra em oração. Ele levanta os abatidos. O Senhor é um Deus que ama os justos. Por que, Mike, que eu tenho que confiar em Deus? Porque Ele te ama, querido. Por que você pode confiar em Deus? Porque esse Deus... Por que você pode esperar nesse? Porque Ele te ama. Qual a prova desse amor? A prova desse amor foi dada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Porque Ele não te abandona. Esse Deus está no controle de todas as coisas. Ele te ama. E esse amor de Deus não é um amor somente de palavras, mas é um amor que leva esse Deus a agir e agir diariamente para o louvor da tua glória. Esse amor de Deus é um amor que vem de encontro às nossas vidas e é um amor transformador. Nós estamos constantemente, meus amados irmãos e irmãs, debaixo do cuidado do Altíssimo. Isso é amor puro, querido. Nós merecíamos a condenação eterna. Deus, ao invés de derramar a sua justiça, a sua ira sobre nós, Ele derramou o seu amor por causa de Cristo Jesus. Verso número 9, nós caminhamos para o final. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. Ele cita aqui classes de pessoas desprezadas, fracas, classes de pessoas que não têm ninguém por si e que esperam no Senhor. Em primeiro lugar, os peregrinos, aqueles que estão longe da sua nação. A palavra de Deus, embora peregrino aqui eram os viajantes, eram aqueles que se encontravam na nação de Israel e que não faziam parte do povo de Deus, e o povo de Deus era chamado a amparar, a auxiliar, a ajudar essas pessoas. Mas a palavra de Deus também me chama e te chama de peregrino. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui neste mundo. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui por um breve e curto tempo. A palavra de Deus sendo aplicada para mim e para a tua vida, Deus nos guarda. Os órfãos, as viúvas, aqueles que não tinham ninguém por eles e faziam parte de uma classe desfavorecida, de uma classe que passava por humilhação. A palavra de Deus, que Deus se importava também com essa classe. Deus se importa, aliás, se importava não, se importa com os órfãos e com as viúvas.
Fica tranquilo. Deus está cuidando de você. Deus cuida do seu povo. Deus nos guarda. Deus nos protege. Deus nos ama. Em último lugar, querido, o motivo pelo qual nós devemos louvar o Senhor, o motivo pelo qual nós não devemos depositar nossa confiança nesse mundo, mas devemos depositar nossa esperança e confiança em Deus, está no versículo número 10. Eu gostaria que você lesse comigo aí na sua casa. Cauê e a Cíntia vão ler comigo aqui também. Cauê vai ler comigo. Amém? O Senhor reina para... O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos de novo? O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eis o motivo pelo qual você pode dormir em paz, em tranquilidade, descansar. Eis o motivo pelo qual você deve glorificar, exaltar o nome do Senhor todos os dias. Eis o motivo pelo qual você pode tirar os teus olhos deste mundo. Eis o motivo pelo qual você pode esperar e confiar nesse Deus. O Senhor é Rei. E a palavra de Deus diz que o Senhor, o soberano, Yahvé, o Criador de todas as coisas, Ele reina para sempre. Ele não esteve no controle do passado. Ele está no controle agora, no presente. A Ele pertence todos os domínios, em todos os tempos, a todo momento, para todos, sempre, sempre. Aleluias. O nosso Deus reina, o teu Deus, ó igreja, reina de geração em geração. O Deus que esteve com o povo de Deus em outras pandemias, o Deus que esteve com o povo de Deus na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Peste Negra, é o Deus que se encontra comigo e contigo nesse tempo com a Covid-19. É o Deus que vai estar com os meus filhos, com os meus netos, com os nossos tataranetos, queridos. É o Deus que vai estar no controle, que está no controle para todos, sempre, de geração em geração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Ele é digno do nosso louvor. Glorifique e adore esse Deus, meu amado. Queridos, eu quero deixar essa palavra com vocês. Nós caminhamos para o final do nosso culto. Em quem nós temos confiado? Deus nos convida a glorificá-lo também em meio ao caos, em meio à crise. Não somente quando está tudo tranquilo. Que nós possamos colocar essas atitudes em prática. Eu quero orar contigo neste momento. Qual vai colocar o fio ali no tablet para mim? Coloca ali. Nós vamos cantar o último hino. Hino de número 102 do Inário Salmos Hinos. Quero orar com você. Chamar a Cíntia aqui para orar. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Jesus, porque podemos confiar em Ti, louvar o Senhor mesmo diante das adversidades, Senhor, dos problemas. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor renove o nosso ânimo e nos ajude, Senhor, a permanecermos com os olhos em Ti, com a nossa alegria no Senhor e não nas circunstâncias, Senhor, não nas dúvidas que temos, não no medo que podemos ter, Senhor, diante dessa situação, mas que o Senhor nos ensine, ó Deus, e com essa palavra, Senhor, o Senhor esteja renovando o nosso ânimo e a nossa confiança no Senhor, que possamos aprender com essas circunstâncias, ó Deus, de louvarmos ao Senhor, termos gratidão ao Senhor em toda e qualquer situação, Deus,
possamos lembrar que nossa esperança, nossa confiança, a nossa vida não está na mão de nenhum homem que é pó, que é falho, que não pode nos dar nada. Nossa esperança não está nas medidas das autoridades, ó Deus, dos governadores, do presidente, do prefeito, mas as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E nós sabemos que o Senhor cuida de nós, que por maior que seja o problema, a situação, por mais que esteja totalmente fora do controle, ó Deus, dos maiores e melhores deste mundo, nós sabemos que não fugiu do controle do Senhor. O Senhor tem controle de todas as coisas. O mundo está nas tuas mãos, a história está nas tuas mãos, ó Deus, e nós somos a tua igreja e também estamos nas tuas mãos, Jesus. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem o controle de tudo, em ti nós podemos confiar e descansar, Deus. Nos ensina a descansar em ti nessa noite e todas as noites, todos os dias, ó Deus, que a cada momento, ainda que as notícias sejam piores, ainda, Deus, que a situação fuja ainda mais do controle do homem, que possamos confiar no Senhor, cada vez mais acreditar que a sua vontade é boa, perfeita, agradável, que nada foge do controle do Senhor e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Deus. Nós te louvamos, nós queremos te adorar e te agradecer, porque o Senhor é Deus. E o Senhor sabe porque tudo isso está acontecendo. Não só o Senhor sabe, como o Senhor está por trás de tudo, ó Deus. O Senhor tem o controle de tudo. E por isso te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Não
Amém, que assim seja. Quero desejar a você uma boa semana. Que Deus te abençoe, que Ele derrame da paz dele, da sua paz sobre a tua casa, sobre a tua vida.